Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. E aqueles que estão aqui, que são recorrentes, obrigado pelo apoio que vocês têm me dado. Sem vocês, realmente, eu não encontraria forças para continuar esse trabalho. Espero que aqueles que não são inscritos se inscrevam e dêem um like, porque o like também é muito importante. Bem, eu considero uma leitura e estudo porque eu não somente leio. Eu leio e dou minhas opiniões sobre aquilo que os espíritos nos falam, sobre as informações que os espíritos nos trouxeram, ok? Bem, nós nos encontramos no capítulo de número 7, nos encontramos na parte da instrução dos espíritos, e que tem o título de O Orgulho e a Humildade. E o número é o número 11, ok? Então vamos lá. Número 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até a vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade, procurais a luz. Que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Vou repetir aqui. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? É a pergunta que ele faz, né? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes. Quer dizer, a gente fica... Se a humildade, a gente se adorna, pensa que é uma coisa que não somos, né? Como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Claro, ele está falando de Jesus, né? O orgulho é o terrível adversário da humildade.
Se o Cristo prometia ao reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginaram que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus lhes tira, quer dizer, tira deles, acusam-no de injustiça e Espera, eu me perdi aqui. E que sua essência é mais pura que a do pobre. Eu já li isso aqui, mas vou continuar. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus lhes tira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira. Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras, teu orgulho se revolta, bem eu sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente? Jamais. Que Deus, eu descendente de um sangue nobre, grande da terra, não seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? Tá vendo como é que é? O egoísmo é assim, a gente vai se achando melhor do que os outros. É verdade que o vosso vestuário não se semelha em quase nada, mas deles, despojados, ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do melhor e o do senhor, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável? Não foste miserável e infeliz como este outro, né? Que não pediste esmola, que você não pediu esmola em outra vida, claro. Que não a pedirás um dia aquele que despreza hoje, quer dizer, no futuro, numa vida futura. As riquezas são eternas? Claro que não, né, gente? A gente morre, então a riqueza não é para sempre, lógico. Ela não se acaba com esse corpo envoltório perecível do teu espírito? Pois é, não é eterna, acaba. Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro.
Quer dizer, vou repetir, volta-te humildemente sobre mesmo. Sobre si mesmo, né? Volta sobre si mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo. Sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Quer dizer, é uma comparação, né? O grande aqui será pequeno do outro lado, claro. Mas se o grande, é claro, humilhar e prejudicar os outros, claro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro. Quer dizer, ou seja, todo mundo vai morrer. Que os títulos não te preservarão dela, quer dizer, da morte, né? Que ela pode te atingir amanhã, hoje mesmo, numa hora. E se tu te escondes dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje mesmo, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, desculpe, dela não, vou repetir aqui, no teu orgulho, então, eu te latimo, porque serás digno de piedade. Quer dizer, se você se acha melhor do que os outros, né? Essa que é a verdade, somos todos iguais, gente. O dinheiro não faz diferença nenhuma. E ele continua falando, orgulhosos, quereis antes de serdes nobres e poderosos, né? Que éreis, quer dizer, que eram antes de serem nobres e poderosos. Talvez estivesses mais abaixo que o último de vossos criados, está vendo? Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina. E só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade, a humildade são seus títulos de nobreza. Quer dizer, que ele fala, não são eles, quer dizer, o nosso nome, nossos títulos aqui na Terra, certo? Que não vão nos dar a felicidade prometida aos eleitos. Não é o título, mas sim a caridade e a humildade. Esses são títulos de nobreza. E ele continua falando, pobre criatura, és mães, teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais, curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esse triste pensamento? Por que chorar? Que teu olhar
se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento. Tem confiança nele, e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, sem ser rica também. Ó, cala-te, criança, se soubesse quantas lágrimas e dores, sem nome, estão escondidas sobre esses vestidos bordados, quantas soluções abafadas sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, ou seja, vá para Deus, né? Se afaste de você. Rosto escondido sob as asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo, neste mundo onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro mundo, quer dizer, na pátria espiritual. Bem, gente, aqui está dando conselho, né, para essas meninas que ficam pensando assim. É muito difícil, porque a adolescente quer passear, quer se divertir, coisa e tal. Mas, para isso, os pais têm que saber educar seus filhos, ok? Mas, quando ele fala que no final, aguardando sejais punida no outro, os nossos irmãos do outro lado, os espíritos, que são o quê? Como a gente, só estão fora do corpo, não é verdade? Não estão encarnados. Mas falo muito que é punição, que será punido. Ninguém vai ser punido do outro lado, não. Eu não concordo, não acredito, porque se Jesus nos deu como uma obrigação moral, podemos assim afirmar, perdoar não 70 vezes, não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7, então, se o Deus vai nos punir, Deus está agindo com cada um de nós de uma forma que Jesus nos aconselhou a agir de outra forma, não é verdade? Se Jesus nos aconselhou que viéssemos a perdoar, dando o sentido de 70 vezes 7, né? Simbolicamente ele queria dizer em outras palavras, perdoar eternamente para sempre. Como é que Deus vai nos punir? Não é contraditório essa informação? Pois é. Pensem, eu também acho que é contraditório, né, as informações que temos, né, de Jesus. Ok? E vós todos, os que sofreis injustiça dos homens, sedes indulgentes para com as faltas de vossos irmãos. Está vendo? Ser indulgente, perdoar sempre, não é isso? Olha bem. Pois é, então como é que Deus vai punir alguém e castigar? Em vos dizendo que vós mesmo, claro, né, não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova, que vos importam as calúnias do mundo. Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar, suportar com coragem as humilhações dos homens, é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso.
Ó meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegarias como outrora. Vós o chamarias blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez os fariseus, talvez o farias recomeçar o caminho do Gólgota. Quer dizer, está falando aqui, né? Será que é preciso Deus voltar aqui, Jesus voltar aqui? Deus não, né? Jesus reencarnar para falar tudo de novo? Sabe que nós esquecemos? Mas esse irmão também está esquecendo uma coisa, né? Eu não sei quem é esse irmão, mas será que ele está tão evoluído que não vai precisar reencarnar no nosso planeta aqui, Terra, e mostrar que ele realmente é caridoso, que ele realmente age dentro desses próprios conselhos que ele dá? Porque dar a receita é muito fácil, minha gente. Vocês não me levam a mal, não. Às vezes as pessoas falam, eu sou radical. Mas eu sou radical porque também são radicais comigo, eu tenho que ser radical comigo, e é por aí. Vocês estão entendendo? Porque é muito fácil dar a receita, agora tomar o remédio é difícil, né? Então é muito fácil eu estar do outro lado na vida espiritual e falar, que vocês, olha, precisa Jesus voltar, é preciso, como se eu fosse santinho, como se eu se reencarnasse aqui, ia fazer tudo certinho, ia ser caridoso, piedoso, bondoso, ia ser indulgente, né? Será que eu seria? Quer dizer, dar conselho é fácil, entendeu? Então eu acho que ficar criticando, né, a conduta dos outros, como se nós fizéssemos as coisas com ciência, com a ciência, sabendo que estão fazendo de errado, tendo a consciência do tamanho do erro, porque não temos, julgar a gente assim é muito... Eu acho que, me desculpe, mas é pejorativo. Não se deve fazer isso, porque só quem passa pela coisa é que pode dizer que, né, tal coisa é. E se ela vai se mostrar, por exemplo, eu passo pela mesma experiência que alguém passou e me mostrar que agi de forma melhor do que ele. Aí eu posso julgar e condenar. Do contrário, minha gente, são palavras mortas. Ok? É por isso que eu falo sempre, na minha visão. Eu não estou certo em nada, também não estou errado em tudo. Eu tenho a minha opinião pessoal. Assumo minha responsabilidade sobre tudo que eu faço, sobre tudo que eu já fiz. Eu acho que todo ser humano tem que ser assim. Disso aí eu não tenho dúvida. Porém, nós não queremos assumir nossos erros. Queremos enganar a todo mundo e a gente não engana. Não nos enganamos a pessoa mais importante que poderíamos enganar. E não conseguimos enganar, que somos nós mesmos. Sabe, a gente pode enganar o mundo todo. Só não vamos enganar duas pessoas no universo. Sabe quem? Deus e a nós. Isso aí a gente não consegue enganar. Ter a nossa própria consciência. Então assumir. Cara, nós somos imperfeitos. Eu não acho que isso é ser humilde, não. É sermos realistas. Eu não sou imperfeito. Pô, se eu não sou imperfeito, meu irmão também não é. Se eu estou no mundo de prova e expiação, onde a maioria dos espíritos que estão aqui habitando ainda estão voltados para a ignorância, para a preguiça, para o orgulho, para o egoísmo, para a vaidade, eu sou isso tudo aí. Eu tenho dentro de mim todas essas necessidades, né, de reparar em mim, de consertar em mim, de me melhorar. Se eu sou assim, todo mundo é. Acho que é o reconhecimento do seu eu. Você não é, eu não sou, ninguém é melhor do que ninguém. Se fosse melhor, estava no outro planeta melhor. É bem claro isso, bem básico. Um planeta melhor moralmente, tá, gente? Porque tem muitos planetas aí que a evolução
tecnológica é muito grande, mas uma moral mais baixa que a do planeta Terra. Só para avisar vocês. Vocês estão pensando que o planeta é superior em tecnologia, em avanço, com nave que pode atravessar o universo, galáxias de o cacete a quatro. Você acha que um planeta desse, isso é condição básica de evolução moral? Me desculpe, vou informar vocês, não é. Tem muitos planetas muito mais avançados que a gente em tecnologia, em conhecimento, em ciência, com uma moral muito menor do que a nossa. Muito menor do que a nossa. Tá? E vem aqui nos visitar e explorar os seres humanos, a abduzir e fazer experiências. Tem tecnologia, mas não tem moral. Eles desconhecem muita coisa. Desconhecem sentimentos de amor, de compaixão, de piedade, caridade, fraternidade, tudo isso aí. Que nós já desenvolvemos isso muito dentro da gente. Talvez nós, do planeta Terra, esses espíritos que estão encarnados já de alguns séculos, nós, e outros que estão muito antes da gente, aqueles que estão desde a época de Jesus, e nós que chegamos muito depois, estão voltados para aprender o que vem a ser amar. Esses outros não sabem. Ok? Então é isso. Então falar para os outros que devem fazer é muito fácil, gente. Então me desculpe por eu não concordar plenamente com o que esse irmão fala, apontando o dedo. Quando a gente aponta um dedo para lá, fica com 4 dedos contra a gente. Eu não concordo com essas coisas, nem quando ele fala ali que Deus vai punir quando ele faz cagada aqui. Desculpe o termo, quando faz besteira aqui. Ok? Se Jesus nos aconselhou perdoar 70 vezes 7, como é que Deus então não vai nos perdoar? Pois é, então vamos lá. Dar continuidade aqui que estamos quase estourando o nosso tempo, né? E ele continua falando. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai, recebeu os mandamentos de Deus, coisa que eu não acredito. Eu não sei como é que esse irmão está falando isso. Sinceramente, às vezes eu fico chocado com algumas coisas dentro da doutrina espírita. Vocês são tão elevados, sabe que Moisés não recebeu nada de Deus. Começa logo por aí. Por que falar essa mentira? Repetir. Por que não fala a verdade? Moisés não recebeu nada de Deus. Nada de Deus. Jesus compreendia Deus e entendia Deus. Jesus Cristo. Né? Agora, Moisés só criou problema para Jesus. Todas as leis que Moisés criou prejudicaram a vinda de Jesus. Ao meu ver, Moisés era um espírito inimigo de Jesus. Que veio antes, sabia que Jesus vinha, veio um pouco antes, então vou ferrar com a vida de Jesus. Foi o que ele fez. Porque Jesus foi assassinado porque ele ia contra a lei de quem? De quem, minha gente? Me respondam. Alguém pode me responder nos comentários? Jesus foi condenado por ele ir contra que lei? De quem? De quem? De Moisés. Por isso ele foi assassinado. Todo mundo sabe disso. Aí vem um espírito de lá, que é espírita, que defende Jesus, eu não entendo, falar que de Moisés foi receber os mandamentos de Deus. Me desculpe, meu irmão, esteja você onde estiver, seja quem for. E ele continua, vamos lá. O povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina. Que aí está dizendo que nós estamos fazendo como, né, os fariseus, né, que adoraram os bezerros lá, os ídolos lá. Abandonaram Deus e começaram a adorar. Acho que fizeram um bezerro de ouro, sei lá o quê. Então, fala que homens civilizados, fazeis como eles. Está dizendo que nós estamos fazendo como esses caras. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deixou exemplo de todas as virtudes, e abandonaste exemplos e preceitos, cada um de vós com as suas paixões. Fizeste um Deus
ao vosso gosto. E você também, né, meu irmão? Falando que Deus vai punir. Segundo uns, terrível e singular. Terrível quando você falou que Deus vai punir lá atrás, tá, meu irmão? Então fazemos disso, um Deus terrível e sanguinário. Segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Bem, então, ele está nos acusando de uma coisa que ele acabou de fazer lá em cima, né? Que mostrou um Deus que vai punir alguém. Então nós vamos parar aqui, que será, eu esqueci de falar, né? Aqui será a nossa terceira parte do capítulo 7, ok? Capítulo 7, quem quiser acompanhar, capítulo 7, e aqui será a terceira parte da instrução dos espíritos, ok? Então, gente, é isso aí. Esse irmão falou aqui antes que Deus irá punir. Né? Olha bem. Quando ele fala para aquela menina, e estarás perdida se ela agir daquela forma, né? Estarás perdido, aguardando sejas punida no outro. Punida por quem? Por alguém. Seja por Deus, seja por quem for. É punição? É castigo? É vingança? Sim. É perdão? Não é. Não é. É indulgência? Também não é. É punição e ponto final. Ok? Então é isso, minha gente. Espero que tenha conseguido, né, atingir o objetivo, que é de esclarecer a todos nós um pouco mais, né, dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. E como eu falei, não é porque eu discordo disso ou daquilo que eu esteja certo nas minhas opiniões, mas eu dou minhas opiniões sem tipo assim, medo algum, porque eu não tenho que ter medo de nada. Eu tenho que respeitar da mesma forma que eu acho que devem me respeitar também. Eu falo isso da pátria espiritual. Respeito a opinião deles, mas eles têm que respeitar a minha. Eu não concordar não significa falta de respeito. Significa que eu raciocino por mim mesmo. Não porque está no livro, porque alguém diga isso ou porque alguém diga aquilo. Portanto, meus irmãos, é só uma informação bem básica aqui para vocês. Eu sou médium, trabalho mediunicamente. Se o espírito, seja ele que for, quem for, mandar alguma mensagem, no final assinar Jesus Cristo, eu vou ler a mensagem. Se aquela mensagem eu achar que não está de acordo com a moral que Jesus mesmo pregou na época, eu descarto ela sem problema algum. Sem problema algum. Entenderam isso? Ah, porque está assinado, vou respeitar. Por que eu tenho que respeitar? O meu respeito, isso daí não é falta de respeito, é meu discernimento, minha conclusão, minha análise. E todos nós temos o direito de fazer, seja análise correta ou não. Mas por que não fazer a minha análise? Desde que eu esteja com intenção de esclarecimento, de ajuda, de auxílio, sem estar carregando a minha análise de vaidade, de prepotência, de qualquer coisa desse sentido. Ok? Mas sim pela minha consciência pura e com uma finalidade apenas, uma somente: ajudar a esclarecer, não querer outra coisa. Não me importa, não tenho vaidade, graças a Deus, nesse sentido. Mas acho que a omissão, né, das nossas opiniões nem sempre é o jeito certo de agir. Ok? Bem, vou ficando por aqui.
Até a próxima. Que Deus abençoe a todos nós. Nos ajude nessa caminhada, que ainda falta muito para que a gente consiga, né, agirmos da forma que devemos agir. Mas estamos a caminho, gente. Somos espíritos infantis saindo da pré-adolescência espiritual. Estamos adentrando, começando alguns, dando um espacinho ali na juventude espiritual. Estou falando da idade espiritual, ok? Então vamos errar muito até nos tornarmos espíritos adultos. Estamos saindo. Ainda não saímos não, gente. Sabe, esse processo de saindo da pré-adolescência espiritual vai levar, com toda certeza, alguns milhares de anos para nos tornarmos espíritos juvenis. Ok? Então, espíritos adolescentes. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever e dar o like. E vocês que estão aqui nos acompanhando sempre esse trabalho, dá o like, que estará sempre ajudando. Tchau, fui.